Olá, queridos estudantes do Colégio CPMG Geraldo Andrade Martins, da cidade de Itapaci. Hoje, na aula de gramática, será abordado o objeto de conhecimento, orações subordinadas, substantivas, subjetivas e predicativas. Preste bastante atenção na aula. Primeiro passo, iremos relembrar a definição de período composto. Sabemos que o período composto é quando um enunciado linguístico apresenta mais de uma oração, ou seja, há a presença de mais de um verbo. Juca saiu, mas voltou cedo. Temos dois verbos. Saiu, do verbo sair, voltou, do verbo voltar. Logo, temos um período composto, porque há a presença de dois verbos, certo? Esses verbos, eles indicam circunstâncias diferentes, porque nós sabemos que não podemos esquecer das locuções verbais, que é quando nós temos os verbos auxiliares com os verbos principais, e quando eu tenho uma locução verbal, que é a presença de dois ou mais verbos juntos, formando assim uma locução verbal, será contada como uma única oração. Diferença entre período simples e período composto. No período simples, há somente a presença de uma oração. E no período composto, logo veremos que existe a presença de duas ou mais orações. Isso chamamos de período composto. Logo abaixo temos dois exemplos. O primeiro exemplo: é importante sua análise do livro. Qual é o verbo? O verbo é, que vem do verbo ser. E nós não temos outro verbo nessa frase. Importante sua análise do livro. Não são verbos, pois não indicam ação, nem estado, nem fenômeno da natureza. Nosso segundo exemplo: é importante que você analise o livro. É do verbo ser, analise do verbo analisar. Então nós temos duas ações, dois verbos. O primeiro indica estado, é um verbo de ligação, ser. Depois nós temos o verbo analise, que é um verbo nocional, um verbo significativo, um verbo de ação, que remete à ação de analisar algo, certo? Vinícius, mas os dois só se diferem pela presença do acento agudo na sílaba A. Melhor dizendo. Olha, na primeira frase nós temos análise. Análise é um substantivo e analise é um verbo. As orações subordinadas substantivas são aquelas que equivalem a um termo que tem por núcleo um substantivo. Se você pega, então, essa oração subordinada substantiva, esse verbo, você consegue trocar ele por um substantivo e vai permanecer o mesmo sentido. Temos o exemplo logo a seguir. É importante que você leia o documento. Temos uma oração subordinada substantiva, presença de dois verbos, leia. E olha a segunda frase: é importante a sua leitura do documento.
Ou seja, nós temos duas frases que indicam a mesma circunstância, porém na primeira temos uma oração subordinada substantiva, ou seja, nós vamos ter dois verbos, verbo é, verbo leia, e depois nós temos é importante a sua leitura do documento, onde só temos a presença do verbo de ligação é, porém continua o mesmo sentido. Por quê? Porque nós fizemos a inversão da oração subordinada substantiva para uma outra oração, no caso aí um período simples, mas que indicam a mesma circunstância por apresentar um núcleo de sentido equivalente. Orações subordinadas substantivas subjetivas. Agora vamos classificar. As orações subordinadas substantivas são classificadas em diversos tipos. O primeiro tipo são as subjetivas. O nome subjetiva já lembra de sujeito, ou seja, a oração subordinada substantiva subjetiva, ela funciona como sujeito da oração principal, ou seja, ela vai desempenhar o papel do sujeito. Olha, temos a frase como exemplo: é melhor que você venha logo. A oração principal é melhor, ok? É melhor o quê? É melhor que você venha logo. Então, esse que você venha logo é o meu sujeito. Ele faz o papel de sujeito. Por isso que é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Orações subordinadas substantivas predicativas são aquelas que funcionam como predicativo do sujeito da oração principal, ou seja, ela qualifica e dá caracterização ao sujeito. Como nós vamos diferenciar as orações predicativas das orações subjetivas? As orações predicativas, o verbo de ligação é, o verbo de ligação ser, na forma verbal é, aparece sempre antes do que. Não sei se vocês perceberam, mas tanto na predicativa quanto na subjetiva, temos a presença da conjunção integrante que. A conjunção integrante que, ela vai ser presença e marco em todas as orações subordinadas substantivas. No caso das predicativas, esse verbo de ligação, o verbo ser, ou outro verbo de ligação, ele vai aparecer anteposto à conjunção integrante que. Isso é uma dica. Mas temos o exemplo. A boa notícia é que você virá logo. Olha, temos então o termo é, e logo depois temos o que é a conjunção integrante. Temos o esquema também das orações predicativas. Sempre será nesse esquema: sujeito, verbo de ligação e a oração subordinada substantiva predicativa. Vamos falar um pouco sobre as orações desenvolvidas e orações reduzidas. Quando se fala sobre uma oração desenvolvida, é aquela que apresenta a conjunção que. Olha, é melhor que você vá agora. Ela está desenvolvida, ela está completa. E tem como você reduzi-la. Você vai tirar o que e passar o verbo para o infinitivo. Os verbos do infinitivo, na forma nominal, no caso do infinitivo, são os verbos terminados em ar, er e ir. Essas são as terminações, as desinências. Olha, o verbo vá, é melhor que você vá agora. Vá vem de qual verbo? Essa forma nominal do verbo ir. Então, o que eu vou fazer? Tirarei o que e colocarei o ir, que é o infinitivo da forma verbal vá. É melhor você ir agora. Então, eu excluí a conjunção integrante que. A forma verbal vá
foi para a sua forma infinitiva, que é o ir. Logo, eu tenho a oração subordinada substantiva subjetiva reduzida. O que mudou de 1 para a 2? Foi retirada a conjunção integrante que e o verbo ficou no infinitivo. Espero que vocês tenham compreendido. Agora, vocês deverão fazer os exercícios e na próxima semana postarei a correção, certo? Tenha uma ótima aula e qualquer dúvida estou à disposição.